queria dar boas-vindas a vocês e dizer que efetivamente mais um passo estará sendo dado. Um passo importantíssimo que para nós há uma temporada de primavera, de negócios e de oportunidades dos mesmos. E logicamente isso só é grande, só é importante, só anda quando se consegue conciliar posições de governo junto com o sistema financeiro, com produtores rurais, com entidades representativas, e nada melhor do que com um momento específico e vitorioso que nós vimos tendo, que é o conselho da organização do evento na Expo Inter. E para isso, nada melhor do que Francisco Chardon para poder conduzir e falar sobre o evento, sobre os assuntos. É importante salientar que há 8 anos atrás nasceu essa parceria forte entre a Farsul, Santa Úrsula e o nosso leiloeiro Alexandre Crespo. E é importante dizer que ao longo desses 8 anos nós viemos consolidando nesse momento uma feira que cada vez mais tem primado pela qualidade, não pela quantidade, e esse ano vocês vão ver mais uma vez animais de ponta. E é importante que essa parceria também, de 2 anos para cá, ela vem tendo, junto com nós, a associação do Angus, que aqui representada pelo Fábio, pelo João Wolf, e isso também cada vez nos ajudou a melhorar as condições. E também o Banco do Brasil aqui representado tem sido um parceiro importante porque, sem dúvida, eu acho que para um sucesso de qualquer empreendimento na agropecuária, o financiamento é fundamental para o sucesso do mesmo. Mas não, sem muitas delongas, eu peço o Alexandre Crespo, representando Santa Úrsula e o seu Martelo, diga alguma coisa sobre a feira. Obrigado, Chardon. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Quero fazer um breve histórico. Parabéns ao Chardon, que fez muito bom uso do termo consolidado. Essa feira com 8 anos é uma feira que não pode absolutamente jamais sair da programação da Expo Inter, porque é uma feira importante, é um espaço, é um ativo importante conquistado por esta casa, Farsul e todos os parceiros desse evento. Portanto, Chardon, mais uma vez, parabéns pela consolidação. Esta feira é uma feira consolidada pelas parcerias, pelo histórico que tem nela em 8 anos de trabalho. Parabéns a todos os envolvidos. O serviço é feira, dia 30, 18 horas. A partir das 18 horas estaremos lá com mais de 600 novilhas de alta qualidade para ofertar para os nossos compradores e vendedores. Todos, queria saudar o seu Esperoto, presidente, os demais integrantes da mesa e a todos os convidados. Dizer que o Banco do Brasil, pela sua representatividade no agronegócio, não pode ser diferente de estar presente, obviamente, nessa feira e também de atender o pedido da Farsul na questão dos recursos para a feira, onde nós estaremos disponibilizando 50 milhões de reais para essa feira específica, com prazos de produtores e matrizes até 3 anos e para demais, caso geral, 2 anos. A Secretaria da Agricultura da Farsul tem 20% do precisa nessa feira, não precisa sempre trabalhar em conjunto. E o grande valor disso é exatamente esse, trabalhar juntos, não só a Farsul, com todas as entidades presentes no evento, que inclui todos os expositores de animais, com suas associações, as entidades bancárias que sempre têm trabalhado junto aos produtores, fazendo com que o financiamento e esse dinheiro chegue do produtor agricultor de campo para que ele possa fazer as suas compras. Nessa feira, durante a sua gestão, há 8 anos atrás, muitas vezes os produtores não entendiam por que a Farsul fazendo o remate, mas ao longo desses 8 anos, nós não somos aqueles que realmente fazem o remate. Nós fazemos parte de uma parceria, mas todos entenderam que nós estamos dando uma oportunidade, não aos produtores da Grande Porto Alegre, mas os produtores de todo o Rio Grande, que durante a Expo Inter, e a prova está só recorrer os nossos boletos dos 8 anos, praticamente os maiores compradores foram fora de Porto Alegre. Isso mostra no nosso acervo, mostra a oportunidade que nós damos a todos aqueles que realmente querem comprar todos ventres dentro de Porto Alegre na nossa feira e depois levar para as suas propriedades. Essa talvez tenha sido a nossa intenção. Eu acho que também
ao nosso convênio que nós temos, não um convênio, mas uma parceria muito forte com o Sindicato de Leiloeiros que essa casa tem hoje, tem orgulho de dizer que a partir dessa parceria nós conseguimos praticamente colocar em dia um setor que estava um pouco abandonado, um pouco assim, fora das normas. E eu acho que a gente também participou e a Farsul teve a oportunidade, através dessa parceria dos leilões da Feira de Terneiros, durante a feira da Feira de Vaca e Violas e Novilhas, agora nós também fizemos esse elo de ligação, porque já que o leiloeiro nasce nessa casa, o leiloeiro ele é chancelado por essa casa e presta juramento nessa casa por força de lei, também nós queremos, através desse leilão, demonstrar que a Farsul também conhece todo esse setor e dá essa oportunidade. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento ímpar e um momento de curiosidades. E a casa, através das discussões internas que nós estamos a fazer, nós já identificamos os momentos de euforia, os momentos de êxito e, logicamente, aí surgem os momentos de preocupação. E nós temos uma visão do crescimento que está ocorrendo no interesse de uma cultura que está trazendo benefícios diretos, imediatos e pontuais no que diz respeito a invadir a área de pecuária. Então, só. Nós não ousamos recomendar que não plante, não ousamos ser previdentes no sentido de utilizarmos de futurologia. São oportunidades que existem, o mercado mundial busca, inclusive o próprio Estados Unidos adotou procedimentos de mexer na sua lei ambiental, de inserção de 15% de derivados de etanol, derivados de soja e de milho para inserir no combustível. E ante a queda da produção, ocorreu uma revisão dessas posições. Eles deverão estar até o fim do ano que vem, 2013, não utilizando esta mistura. Isto, no que diz respeito, vamos voltar ao Rio Grande do Sul, onde nós estamos vendo de que o comportamento da safra passada presente, de 2011, os resultados auferidos na metade sul, onde temos a força da nossa pecuária estabelecida, nós estamos vendo que deverá ocorrer, e o João Paulo aqui é testemunha, ou pode até opinar, da grande demanda que deverá ocorrer a respeito de entrada de soja nas áreas de pecuária e também um pouco de arroz. São posições que aí estão. Nós estamos trabalhando no que diz respeito ao zoneamento para poder os produtores que vão trabalhar com esta cultura nesta área. Nossa função é nós buscarmos a legalização, ou qual seja, criarmos uma condição de zoneamento que deve sair de um momento ao outro, pois tudo que for solicitado já repassamos ao Ministério. Deve sair o zoneamento para financiamento para a cultura de soja na metade sul e as regiões que ficaram prejudicadas. Leia-se São Gabriel, Santa Margarida e arredores, enfim, está ocorrendo esta posição da busca. E nós, ante a esta posição, nós já definimos, nós temos o Fórum Permanente do Agronegócio na Casa Rural, onde nós já definimos a próxima etapa que nós deveremos ter. E será um questionamento com participação não só de profissionais e produtores do Rio Grande do Sul e da área interna, mas também vamos buscar trazer palestrantes de fora do Estado ou do país, para que nos tragam e que se abra uma discussão. Esse evento pode acontecer numa etapa, 2 ou 3, quantas necessário for, para nós discutirmos que o questionamento é o seguinte: de onde virão os terneiros? É algo que nós temos que ter a cautela, temos que ter o cuidado e a responsabilidade de consentimento. Não é colocarmos de que este tema não ficou esquecido. Vamos largar, portanto, e para a imprensa eu já digo, antecipo, teremos tantas quantas etapas do Fórum Permanente do Agronegócio para buscarmos uma resposta e dizer
de onde virão os terneiros. Pois com o espaço onde as datas de cria está sendo trabalhado, entra a máquina, entra o soja, dá um ganho, não sei até quando, mas dá, e ninguém pode agradecer a oportunidade de ganho. Então é um momento que preocupa a federação, é das grandes preocupações que nós temos, antes é o valor genético que nós temos no nosso rebanho, a qualidade e os ganhos que estão sendo inseridos em todo esse desenvolvimento, que nós tenhamos uma discussão responsável, uma discussão muito séria, uma discussão importantíssima, não é? Dentro desse processo. Então, há pouco se comentou a redução da oferta de fêmeas, eu já fiquei satisfeito de um lado. Espero que estas fêmeas não tenham ido para o abate e que fiquem justamente a disponibilidade de ampliar e desenvolver o nosso rebanho. E buscar qualidade, buscar qualificação, buscar oferta diferenciada. É lógico que a gente sempre vê, e vocês são testemunhos de dizer que o Rio Grande não tem como crescer horizontalmente. Nós temos que crescer verticalmente. Temos que produzir produto de excelência, produto que tenha a oportunidade de nos trazer um retorno, e por que não dizer e repetir que o Rio Grande é uma grande boutique. Temos que ter um produto para buscar um preço diferenciado, não pretendendo abastecimento de massa. Abastecimento de massa nós temos o resto do Brasil, ou a outra parte do Brasil, Santa Catarina que separa isso, que tem como fazer com seu rebanho e com seus cruzamentos, que aí nós entramos também no sentido de inseri-los com um produto de qualidade maior. Então, eu chamo a atenção pela importância desta feira de novilhas, onde justamente nós teremos ali a matéria-prima para nós podermos criar a excelência das nossas boutiques. Portanto, sob esta ótica que eu concentro o meu pensamento, o sentimento da casa, e que temos sim, temos condições, temos genética, temos prática, temos tecnologia de produção de alimento para estes animais também. Eu acho que, portanto, entramos numa fase muito importante da pecuária, que é ter a grandeza e a sobrevivência dentro de uma avalanche financeira que está o soja proporcionado e oportunidade de ganho a todos que estão. Espero que a minha fala não venha entusiasmar os que não tinham se atido a isso e que não mandeiem essencialmente na totalidade com o soja. Pense um pouco em manter e contribuir com a resposta de onde virão os nossos terrenos. Essa é a posição. Muito obrigado.